Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, vamos estudar junto as causas das dores no corpo. Por que pessoas hoje em dia estão sofrendo tanto de fibromialgia ou porque as pessoas com certa idade vai aparecendo tantas dores no corpo. Se você parar para estudar o que Deus ensina, você encontra a causa. Eu não sei se você já parou para analisar que tem horas que a pessoa não tem dor nenhuma no corpo. Você está sem dor nenhuma. E tem hora que parece que pegaram o seu corpo e quebraram, né? Amassaram e você fica todo dolorido. Vamos lá para você entender sobre as coisas de Deus. Em Deuteronômio 3:7, Deus diz assim para você: não sejas sábio aos teus olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu amago. Amago, Deus está ensinando para você que é para o seu íntimo. Saúde para o seu íntimo. E medula para os teus ossos. Então, o que acontece que as pessoas acham que dores no corpo é algo normal, se adapta e vai vivendo como se fosse coisa da idade ou como se fosse algo normal. Eu não sei se você já parou para prestar atenção ou se você sabe que pessoas que carregam mágoa no coração, ressentimentos do passado ou da infância, algum sofrimento, isso causa também dores no corpo. Eu não sei se você já parou para estudar esses casos. Quando esse versículo diz para você que aparta-te do mal, que mal é esse que Deus fala? Vamos lá. Tem dois tipos de pessoas que se aproximar de você, você percebe que dói todo o seu corpo. Você já parou também para analisar sobre isso? Tem um tipo de pessoa que ela reclama de tudo, murmura de tudo, fala mal de tudo e se você não parar para prestar atenção, esses mal contamina uns aos outros. Outra coisa, pessoas que vêm contar muita vantagem para você. Você tá ali, você tá bem e as pessoas vêm debochar como se fosse um deboche inocente. As pessoas só vêm para contar vantagens da sua vida e tipo esfregar vantagens, porque as pessoas que elas querem causar inveja nas outras, elas não contam os seus verdadeiros problemas. Elas não falam o que elas sentem no íntimo dela, então elas passam como se vivesse um conto de fadas. Então, o que ela puder fazer para causar inveja nos outros, ela vai fazer. Ela vai contar 1001 vantagens, vai dizer o que ganhou, o que não ganhou. Se ganhou 100, ela vai dizer que foi 200, para mostrar ao outro que é melhor do que você. É só você estudar as coisas bíblicas para você encontrar a solução dos seus problemas. Quando Deus diz, aparta-te do mal, isso será saúde para o seu íntimo e para os seus ossos. Deus quer que você aprenda
Que tipo de mal é esse que ele está falando? E às vezes você não presta atenção. O que acontece quando algumas pessoas se aproximam de você e conversa com você? Uma época, quando eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, quando eu consegui me libertar de um relacionamento abusivo, de um narcisista, que eu sofri muito, eu fiquei com aquela revolta dentro de mim e pedi a Deus para que Deus tirasse isso de mim, porque eu estava percebendo que aquilo não me fazia bem. E aí, por ter que conversar com essa pessoa, algumas vezes porque tinha um filho com ele, algumas vezes eu prestava atenção que se eu tivesse muito bem e eu fosse conversar com essa pessoa, eu saía muito mal de perto dessa pessoa. O meu corpo todo doía e ali eu perdia o dia. Então, quando eu prestei atenção, eu parei de querer conversar no início do dia. Então, quando eu tinha algo para resolver com essa pessoa, eu deixava para ir já quando eu tivesse vindo para casa, porque eu sabia que algo ia me incomodar dentro de mim e o meu corpo ia ficar todo dolorido. E isso não era algo que estava comigo. Deus hoje me ensina que não era algo de mim, não era algo meu, e sim era algo que me contaminava. Então eu não tinha a espiritualidade avançada, não sabia o que era Deus, não buscava uma leitura bíblica e eu só percebia e eu dizia para mim na época, não sei como eu consegui viver 10 anos com essa pessoa, que hoje, para conversar com essa pessoa, eu me disse para mim, hoje, para eu conversar com essa pessoa, eu tenho que me preparar, analisar, porque eu saio de perto dela muito mal. Então, hoje, com uma leitura bíblica, eu entendo que nem tudo que acontece com a gente, pela falta da nossa experiência, pela falta de conhecimento do Espírito, que é isso que Deus fala, que você não tem que ser ignorante, buscar o conhecimento. Meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, quando você começa a estudar os ensinamentos de Deus, as coisas começam a se encaixar. As coisas começam, as pedrinhas, Deus começa a botar no lugar, lhe mostrando o que estava errado, o que Deus ensina, o que você sentia no passado, e você começa a entender os versículos bíblicos. Por isso que Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento, porque as pessoas acham normal, por não saber estudar sobre o espiritual, sobre a espiritualidade. Então, aquilo que você não sabe, o que acontece, você acha que isso é algo normal, é da natureza. Olha o que diz em Provérbios 6:22. Quando o ímpio que Deus fala, são as pessoas que não crêem na Bíblia, são as pessoas que não buscam o conhecimento nenhum, quer viver como se Deus não existisse. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades os prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, quando você começa a estudar o que Deus ensina, e quando você começa a analisar que tem pessoas que contaminam a sua energia, você começa a ver que as coisas são mais real
quando você busca o conhecimento de Deus. Então você diz: meu Deus, quanto tempo eu vivi essa situação e achava normal e não buscava o conhecimento. Então, em Provérbios 3:7, quando Deus diz: aparta-te do mal, são algumas amizades, algum tipo de relacionamento que adoece as pessoas, que contamina as pessoas e elas não estudam sobre a espiritualidade e se farta apenas na medicina, tentando buscar a solução do que acontece no corpo, sem estudar sobre a espiritualidade. Então, quando Deus diz, ore de dia e de noite, ore sem cessar, é para que Deus comece a lhe mostrar o que está errado na sua vida. Quando você tem uma rotina de orar, Deus começa a revelar aos seus olhos aquilo que lhe causa dores, ressentimentos, problemas desnecessários, amizades falsas. Então, quando você começa a analisar que nada é por nada, tudo tem uma causa, é quando você encontra a cura de muita coisa que você não entendia no seu próprio íntimo. Quando Deus fala aqui no amago do homem, é o íntimo do homem. Por isso que ele fala, aparta-te do mal. Tem pessoas que sentem essas dores no corpo sem motivo nenhum, mas elas não entendem que ressentimento, dores, amargura do passado também dói o corpo. Então, quando Deus ele quer tratar o ser humano, Deus primeiro ele tem que mostrar a necessidade daquele ser humano buscar o conhecimento. Quando você tem essa necessidade, quando você entende a necessidade, aí Deus, ele pode entrar na sua vida. Mas quando você vive achando que tudo é normal, é quando você não acha que é necessário. Aí você ora uma vez por semana, quando quer, e vai acarretando. E os problemas do corpo, Deus ensina que só vai piorando. Por isso que Deus diz que há um tempo para todas as coisas. Mas tem pessoas que, por mais que passe o tempo, ela não analisa. Ela não sabe se encontrar no seu íntimo para que Deus trate as coisas ruins. Então as pessoas vão tendo escolhas erradas, atitudes erradas e vai achando tudo normal. Mas se você parar para prestar atenção, tem esses dois tipos de pessoas amarguradas de espíritos, que se você analisar, ela traz dores no corpo da gente. A dor não é nem nossa. Mas se você analisar, às vezes você tem um ressentimento e quando vai conversar com aquela pessoa, é como se a gente saísse com um peso no corpo. E você não analisa. Deus, ele já mostra o peso para que você aprenda a se livrar do mal. Aonde está o mal? Para a gente se livrar do mal, a gente tem que encontrar o mal. Onde está o problema? É quando as pessoas vivem como se não tivesse problema nenhum, não passa a analisar os seus problemas, o que a pessoa sente, por que sente, e vai vivendo como se fosse algo da natureza de Deus. Já Deus ensina no manual de vida, passo a passo, para que as pessoas não deixem Deus em último plano.
Quando Deus ele vive em último plano, você vive como se fosse tudo normal. Quando você bota Deus em primeiro plano, Deus começa a lhe mostrar da onde você tem que sair, das amizades que você tem que se afastar, daquelas coisas que lhe contaminam. E você fica sem entender. Por você não entender a causa, é onde as pessoas vão achando que tudo é normal. Mas vamos pensar junto comigo. Por que é que as pessoas gostam tanto de contar vantagens? Muitas vezes ela não vem falar a verdade. Elas gostam de contar vantagens para se achar melhor do que a outra. E isso é um mal. Mas é a gente que tem que identificar esse tipo de mal para que a gente não aceite esse tipo de amizade. Porque esse tipo de amizade causa mal. É isso que a Bíblia ensina. Tem relacionamentos que entram na vida de uma pessoa que ela só falta sugar a vida de outra pessoa. E a pessoa não abre os olhos. Ela não entende o que vive. Ela não sabe associar o que sente porque sente. Esse é o problema. Que as pessoas, ela não analisa o que sente e por que sente. Então, fica aí uma barreira para que Deus possa ensinar as pessoas o que é mal, o que é bom, o que a gente pode se livrar, porque é isso que Deus diz. Aparta-te do mal, para que você tenha saúde no seu íntimo e nos seus ossos. E às vezes as pessoas, por não ter essa rotina diária de orar, não presta atenção e vive como se aquilo fosse normal. Então, aquilo que é normal para você, o sobrenatural não pode abrir os seus olhos. Essa é a dica que eu deixo para você, porque eu vivi muito isso. E não foi uma vez só. E eu fui analisando as causas, os motivos e as razões de tudo que eu vivi. E quando eu fui para o manual, eu entendi que Deus ensina. Mas devido às pessoas viver na correria do dia a dia, muitas vezes ela não para analisar. E quando a gente não para estudar sobre o Espírito, Deus diz, né, que as pessoas negligenciam a sua espiritualidade. Ela só quer saber do corpo. O corpo estando com saúde, para ela tá tudo bem. E às vezes a nossa alma tá machucada, maltratada e a gente fica sem entender o que vive. Então, quando você identifica esse tipo de coisa que Deus ensina, fica mais fácil para que você veja a necessidade que você tem de ter uma rotina de buscar a Deus diária. E não buscar a Deus quando der vontade, uma vez por semana, e a missa de vez em quando. Não é isso que Deus fala. Por isso que Deus fala que Ele não trata por religião. Ele diz que você tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Quando Deus fala do coração, Deus fala das emoções. Então a gente tem que identificar a necessidade que a gente tem de encontrar a Deus. Então, como você vai achar a necessidade se você acha que é normal? É só a gente analisar como Deus é cuidadoso com tudo que Ele age e que Ele explica e que Ele ensina. Basta a gente acordar espiritualmente para encontrar a cura do Espírito Santo. Tá certo? E deixe o seu comentário e o seu like. E compartilhe o vídeo com alguém que você possa ajudar. Fazer o bem sem olhar a quem, tá certo?